Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Nosso papo é a banca Vunesp e o nosso assunto é Microsoft Windows. Lembrar que a gente está focando a resolução dessa e de outras questões com base no edital da Vunesp, quando a Vunesp traz para nós sistema operacional, o Windows, pode ser o Windows 10, pode ser versão superior. O nosso assunto relacionado com pasta, o nosso assunto relacionado com arquivos, o nosso assunto relacionado à manipulação de pastas e arquivos. Em algumas situações, pode aparecer para nós área de transferência, pode aparecer aplicativos. Então, a gente tem um edital muito clássico e logo esse é levado para as nossas provas, para a proposta da questão. E juntos eu trouxe aqui para você uma questão que foi cobrado para nós, uma questão cobrada em janeiro de 2023 na Prefeitura de São Bernardo do Campo, para a prova de professor, mas lembrar que esse é um assunto que repercute em diversos editais, nível médio e também nível superior. O que a Vunesp nos dá? O nosso Windows Explorer. Aqui, olha, ela está mantendo o Windows 7. Então, vamos lá. O Windows 7, o Windows Explorer. O Windows 10, o Windows 11, a gente vai falar sobre o nosso explorador de arquivos. Até impressiona a gente quando pegamos um edital, onde a gente nem mais tem o Windows 7 disponível para atualização e a Vunesp mantém essa versão no edital. Mas esse é um tipo de questão que é válido para quaisquer versões do nosso sistema operacional Windows. Então, fica tranquilo, é uma questão que é válida para hoje, para amanhã, para as nossas provas. Então, vamos lá. O que a Vunesp nos diz? Usando o explorador de arquivos, vamos chamar, né, já para uma versão atualizada, o antigo Windows Explorer, ambos na configuração original, o usuário abriu uma pasta. E essa pasta, olha, contém 3 arquivos e executou as seguintes ações. Vamos lá. Vunesp tem trabalhado várias e várias questões, não apenas em ambiente operacional, como editor de texto, planilha, navegação e também correio eletrônico, mencionando sequência de ações. Então, sempre falo para você, desenha do ladinho como você vai, né, criando essa leitura, essa interpretação, vai desenhando do ladinho e quando terminar essa leitura, você já tem toda a estrutura pronta para a resolução, assinalando a alternativa correta rapidamente, com eficiência e, claro, sempre com muita segurança que essa será a alternativa correta. Então, olha, sequência de ações. Selecionou o arquivo, só para uma rápida leitura. Ela fala do arquivo 1, ela fala do arquivo agenda e ela fala do arquivo projetos. Então, eu coloquei aqui para exibir esses 3 arquivos. Então, fui lá na minha máquina, no meu sistema operacional, e criei esses 3 arquivos. A gente visualiza que esses arquivos, eles apresentam a extensão TXT. Então, a gente lembra que TXT é aquele texto, somente o que para nós texto, sem formatação. Ele traz como base, quem para nós, o famoso bloco de notas, como um programa, como um aplicativo acessório na estrutura do sistema operacional Windows. Muito bem. Então, quais foram as ações? A primeira ação, ó, e lembrar, apresentando para nós a sequência, então tem que obedecer essa sequência. Selecionou o arquivo 1, então vamos lá, ó, o arquivo 1, como sendo aqui a nossa primeira ação, e pressionou o Ctrl+C. Então, o que aconteceu? Esse arquivo 1 foi para nós copiado, e essa cópia nos leva à interpretação do armazenamento temporário lá na área de
transferência. Muito bem. A segunda sequência foi lá no arquivo agenda.txt. Então, selecionou o arquivo agenda.txt, sendo aqui para nós a nossa segunda sequência de ação, né? E fez uso das teclas Ctrl+X. Então, o Ctrl+X é a ação do recortar, e esse arquivo ele foi enviado lá para a área de transferência. Agora, uma observação. O arquivo aula 1, ele está inicialmente na área de transferência, que é o nosso armazenamento temporário. Quando o usuário selecionou o arquivo agenda.txt e pressionou Ctrl+X, agora quem está na área de transferência é o agenda.txt. Substitui o arquivo aula1.txt. Se, porventura, ativar o comando colar, claro que vai depender do local, esse arquivo ele é colado. Qual arquivo? O arquivo agenda, depende do local. A gente vai abrir esse leque aqui. Então, o aula 1, ele deixa de estar na área de transferência e vai ser substituído pelo arquivo agenda.txt, que acabou de ser recortado. Então, nesse momento, quem está para nós na área de transferência? Quem está na área de transferência é agenda.txt. Muito bem, terceira ação. Selecionou o arquivo projetos.txt, que vai ser aqui o nosso terceiro arquivo, olha, e pressionou a tecla del. Então, a tecla del é a ação de apagar. Então, esse arquivo, ele acaba agora sendo enviado para o quê? Lixeira. Tomando, né, como partido, como processo de leitura e interpretação, que esse arquivo projeto, para ser enviado para a lixeira, para que a lixeira o acolha, esse arquivo ele tem que ser da unidade de disco rígido para nós, interna ou externa, né, ou HD ou um HD externo, e também ser compatível com o tamanho da lixeira. Lembrar desses dois elementos. Para que a lixeira absorva, né, ou seja, armazena o arquivo, gera dois cuidados. O primeiro, que esse arquivo seja compatível com o tamanho da lixeira, lembrar que a lixeira também tem tamanho, então tem que ser compatível. Caso não seja compatível, ele é excluído permanentemente. E uma outra possibilidade é o arquivo ser de unidade de disco rígido, pode ser interno ou externo, né? Falando de Windows 10 ou Windows 11, essa lixeira vai armazenar esse arquivo. Se você tem um arquivo projetos.txt lá, de um pendrive, de um CD, de um DVD, de uma unidade de rede, de um cartão de memória, pressionou delete, a ação é de excluir permanentemente sem passar pela lixeira. Tudo bem? Então, essa observação a respeito de receber a tecla delete. Ah, foi para a lixeira, mas veja, se é um arquivo de uma outra unidade, tem que analisar a unidade. Aqui é só uma observação para você. Vamos tomar como leitura que os arquivos estão no mesmo local, uma unidade de disco rígido, e essas ações estão acontecendo com base nesse arquivo lá na unidade de disco rígido. Então, ao pressionar a tecla delete, esse arquivo ele será enviado para a lixeira. Vamos lá. Quem está na área de transferência? O arquivo agenda.txt. Na quarta ação, o que a VUNESP fez? Ela pressionou o Ctrl+A. O Ctrl+A para nós é o comando de selecionar tudo. Essa tecla de atalho é selecionar tudo no ambiente Windows, é selecionar tudo lá na navegação, lá no correio eletrônico. Lembrar que dentro do Word, dentro do Excel, o selecionar tudo é o Ctrl+T, tá certo? Continuando. Assinale a alternativa que apresenta qual ou quais arquivos estão na área de transferência após a execução das 4 ações. Já até respondi para você, né? Quem está na área de transferência é o arquivo agenda.txt apenas, sabendo que a aula 1 foi substituído, né, por agenda.txt. O projeto foi para a lixeira, o Ctrl+A é selecionar tudo e a partir daí não aconteceu nada. Então, quem ficou lá na área de transferência foi o arquivo agenda.txt. Então, para nós, a nossa alternativa B é a nossa alternativa correta, maravilha. Antes de concluir a resolução,
eu quero deixar aqui para você uma observação muito importante. Quando a gente recorta um arquivo, o Ctrl X para nós, esse arquivo ele vai para a área de transferência. Ok. Se nós, usuários, no processo sequencial, pressionar um Ctrl V com o objetivo de colar aquele arquivo que foi recortado, a gente precisa estar em um outro local para colar. Se aqui, nessa estrutura de questão, a VUNESP pedisse para recortar o arquivo e colar, a gente não teria a colagem acontecendo. Por quê? Porque quando eu recorto, a ideia de recortar e colar é mover o arquivo. Muito bem. Então, se eu recorto, quando eu colo, nós temos essa mensagem, olha, o arquivo de origem e destino são iguais, os nomes. Então, se eu colar, essa ação, ela não será concluída. Ela será uma ação interrompida, porque eu estou recortando e colando, ou seja, a ação de recortar e colar é uma ação de o que para nós? De mover. Para eu mover, eu tenho que estar em um outro local, numa outra pasta, poderia ser uma subpasta, poderia ser área de trabalho, poderia ser uma outra unidade, para que essa ação de mover pudesse acontecer. Então, se você recortar e colar no mesmo local, a gente vai ter essa mensagem, né? Que a ação ela foi interrompida, porque o arquivo que eu quero mover, o seu nome, ele é o mesmo do nome de origem e destino, então essa ação não irá acontecer. Estou deixando aqui um exemplo para você, mas veja, não é a ação de colar que traz a questão. Estou trazendo uma complementação aqui para os seus estudos. A primeira ação copiou o arquivo 1, aula 1, né? Foi para a área de transferência. A segunda ação recortou a agenda, então agora quem está na área de transferência é agenda.txt. Terceira ação, selecionou o projeto e pressionou delete, como padrão foi enviado para a lixeira. Na quarta proposta, pressionou o Ctrl A, selecionou tudo, não tem nenhuma ação aí, né, em decorrência da quarta ação. Quais arquivos ou qual arquivo está na área de transferência? Responde a nossa questão, agenda.txt apenas, sendo para nós aqui, né, alternativa B, a nossa alternativa correta. Muito bem. Complementando, recorta e cola. Para que essa ação do colar aconteça, para que o mover aconteça, eu tenho que estar em um outro local. Se eu estiver no mesmo local e colar, essa ação será interrompida e o colar não vai acontecer. Anota essas dicas, observação para o envio de arquivo para a lixeira e a lixeira armazenar, e também anote essa observação em relação do recortar e colar, para que a resposta seja concluída, para que o mover seja concluído, a gente tem que estar em um outro local, não no mesmo, porque a ação será interrompida. É isso, uma questão bacana para você inserir nos seus estudos, várias ações da VUNESP, claro, a alternativa correta sempre virá. A B para nós responde a nossa questão. Eu vou pedir para você, aqui no nosso canal tem muitas outras questões, seguindo essa lista, essa linha, né, de organização de arquivos, manipulação de pasta. Se inscreva, ativa o sininho, para que você consiga acompanhar não apenas essa, como outras questões, também não só da VUNESP, como também de outras bancas, tá bom? Então, tchau! E a gente se encontra aí em outras questões.